Meus irmãos, como vocês sabem, estamos estudando Bibliologia Novo Testamento. Está se aproximando a nossa formatura e precisamos concluir o nosso estudo. E louvado seja Deus porque Ele tem nos ajudado em chegar até aqui. Hoje vamos continuar a nossa aula, sendo que agora é a aula de número 2. Nessa aula de número 2, vamos conhecer o Evangelho. Depois que tudo isso aconteceu, já apresentando para os irmãos no tempo de silêncio de Deus, enquanto Jesus está vivo, Ele está cumprindo a lei. Enquanto Jesus está vivo, Ele está cumprindo a lei. Quando Jesus, Ele chega aqui, Ele vai cumprir a lei. E a Bíblia diz que Ele é o nosso Yeshua HaMashiach. Jesus é o nosso Yeshua HaMashiach. O que é isso? Jesus, o Messias. Ele é o nosso Messias prometido. Essa promessa foi feita pelo nosso Deus, lá em Gênesis 3,15, onde o próprio Deus diz que é da semente da mulher. Queria nascer um para esmagar a cabeça da serpente. O que está acontecendo nesse momento? O cumprimento da primeira profecia, a profecia messiânica que encontramos no Antigo Testamento. Queridos, quando Jesus chega, Ele é o nosso Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias, que o profeta Isaías profetizou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele chega. Mas o que eu acho lindo é que quando Ele chega com a nova aliança. E quando a gente estuda um pouco do grego, um pouco do hebraico, a gente entende o que é Brit Hadashah. Brit aliança, Hadashah nova. Aleluia. Jesus agora traz uma nova aliança através do sacrifício na cruz do Calvário. Através do seu sangue, Ele traz o nosso Brit Hadashah, nova aliança. Brit Hadashah, a nova aliança que o nosso Senhor Jesus trouxe para nós. Jesus, Ele faz uma nova aliança na Páscoa. Só com a morte daquele que faz o testamento é que entra em vigor Yeshua HaMashiach, o Evangelho. Aleluia. Irmãos, enquanto Jesus estava na terra, Ele estava cumprindo a lei. Somente um homem, sem defeito, poderia pagar o preço e unir de volta, fazer a ponte entre o ser humano e Deus. Jesus, Ele 100% homem e 100% Deus. Foi fiel até o fim. Isaías chega a falar que Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, sem abrir a boca. E ali Ele faz um novo e vivo caminho por meio do seu sangue. Por isso que estamos aqui hoje louvando e engrandecendo o nome dEle. Ele foi até o fim. Ele nos uniu de novo a Deus. E agora, depois da morte de alguém que fez o testamento só poderia abrir quando a pessoa morria. Então Jesus se entrega na cruz do Calvário. Aí o testamento pode abrir agora. Aí entra o Novo Testamento. O Novo Testamento, quando Jesus chega, faz aliança, paga o preço, aí vem o Novo Testamento. E outra coisa muito interessante, o Evangelho são 4 evangelistas. E esses 4 evangelistas, eles vão falar a mesma coisa, o Evangelho. Por isso que a gente vê Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu João, porque o Evangelho ele é um só, escrito por 4 autores. 4 autores escrevem o Evangelho. Não é 4 evangelhos, irmãos. Temos o costume de dizer Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. E assim soa como se fosse 4 evangelhos. E não é 4 evangelhos. O Evangelho, segundo escreveu Jesus Cristo. Agora esse Evangelho ele é escrito na visão de 4 pessoas.
Essas 4 pessoas representam as 4 faces do Evangelho. O Evangelho, representado em 4 faces. E aqui a gente entende o temperamento. O temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Irmãos, isso aqui o Evangelho vai mostrar, essas 4 faces. Jesus, ele tinha os seus temperamentos equilibrados. Aleluia. Ele tinha os seus temperamentos equilibrados. E aqui a gente entende que quando a gente consegue dominar esse sanguíneo, vem o domínio próprio, o fruto do Espírito. E já quero deixar aqui para você que não consegue controlar o seu temperamento, que precisa de Jesus para controlar. Não tem outro caminho. Quando consegue controlar o sanguíneo, nasce um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Bom, vamos entender. O Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho segundo escreveu Marcos e o Evangelho segundo escreveu Lucas. Primeiro a gente vai entender que o Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Boa notícia. Mateus ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Essa referência, a primeira está em Mateus 2:2. A segunda está em Marcos 10:45. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. Por que Jesus é apresentado como filho do homem? Porque existiam muitos deuses. E aí, se ele fosse apresentar como um Deus a mais, não ia ser aceito porque já tinha muitos. Então ele diz, ele é o filho do homem. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 56. João escreve para os gentios e apresenta Jesus como filho do homem. João 1:34. Bom, já entendendo aqui que o Evangelho segundo escreveu Mateus é um só, o Evangelho é um, eu vou dar um exemplo. Você vai para uma cidade. Quando você chega em uma cidade, você vai escrevendo os acontecimentos. Outra pessoa vai e escreve os acontecimentos. Outra vai e escreve os acontecimentos. Agora tem um que vai e quando ele chega lá, ele vê algo diferente. Aleluia. Ele vê algo diferente. Foi o que aconteceu. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? Sobre a mesma visão. Um escreveu o que os outros 2 escreveram. Mas João, quando ele chega, ele vê os detalhes. Ele vê os milagres. Ele vê o cego. Ele vê o que Jesus fez. O que não está escrito nos outros, ele começa a ver e escrever. Então, a gente vê João separado desse como sinótico, porque não é a mesma visão daqueles. É além daquilo, porque ele consegue ver os detalhes. Então, por isso que a Bíblia fala no Evangelho sinótico. Também outra observação aqui. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, já o Novo Testamento foi escrito no grego. E também já entendemos que era porque era a língua que predominava nesse tempo. Também aqui a gente vê e sabemos que foi dividida em 4 partes. Lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento foi também dividido em 4 partes: Evangelho, Atos, Epístolas e Profecia. Então toda a Bíblia, ela é muito bem dividida para melhor entendermos. Agora vamos ver aqui, o autor Mateus, ele escreveu o livro dele e a data que ele escreveu foi no ano 60 a 70 depois de Cristo. Irmãos, eu sempre digo, colocamos na outra aula, antes de Cristo, AC. E hoje, esse acontecimento que eu estou falando sobre Jesus e o Evangelho é depois de Cristo. Então, quando você vê um D, ponto, e um C, está dizendo depois de Cristo. Então, esse acontecimento que eu estou falando do Evangelho é depois de Cristo. Mateus, ele escreve na data do ano 60 a 70 depois de Cristo. Mateus, que tinha por sobrenome Levi, Marcos, capítulo 2, versículo 14. Era o coletor, cobrador de imposto, publicano, judeus,
que trabalhava para os romanos. Mateus 9:9. Então, aqui a gente vê quem Mateus era. Tem essas referências que você pode estar analisando. Outro livro, outro escritor, o livro de Marcos. Marcos, ele escreveu do ano 50 a 60 depois de Cristo. Então, a Bíblia ela não está, você já sabe, em ordem cronológica, não está. Mas aqui você vê que quem escreveu primeiro foi Marcos. Por quê? Porque foi do ano 50 a 60 depois de Cristo. Já Mateus foi do ano 60 a 70 depois de Cristo. Então, logo aqui a gente vê que quem escreveu primeiro foi Marcos, do ano 50 a 60 depois de Cristo. Agora vamos ver o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, ele escreveu 61 depois de Cristo. Ele escreveu no ano 61 depois de Cristo. Agora vamos ver João. João, irmãos, ele escreve no ano de 85 a 90 depois de Cristo. Logo entendemos que quando João escreve aqui, provavelmente ele já está com o Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos e segundo escreveu Lucas em mãos. Por quê? Porque a data que ele escreveu foi de 85 a 90 depois de Cristo. Então logo entendemos que ele já estava com esses livros em mãos para poder escrever. E aí ele começa a analisar e ver alguns detalhes que não foi focado nessa apresentação. E aí ele começa a escrever. Então, mais uma vez repetindo, João, ele é o evangelho que não é sinótico, sobre a mesma visão. Mas Mateus, Marcos, Lucas são chamados evangelho sinótico. Irmãos, aqui eu estou encerrando mais uma aula com muita alegria. E na quarta-feira estaremos de volta com a aula de número 3. E no sábado estaremos encerrando essa matéria de Bibliologia Novo Testamento. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Lembrando que já enviei no PV de cada aluno da Itadesp a nossa prova de Bibliologia Novo Testamento. Todo o material didático já foi enviado para os alunos da Itadesp. Enviei com antecedência, enviei em PDF todo o material para dar tempo de você estudar e responder a sua prova. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.